Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o Sincronário da Paz. Eu não sei quem já ouviu é, falar sobre, né, o Sincronário da Paz. A gente começa falando que o calendário que nós usamos no mundo todo é o calendário gregoriano, que foi criado pelos povos antigos, na época da Babilônia, dos Sumérios, já se ouvia falar sobre, só que ele passou por algumas reformas e, por fim, em 1582, pelo Papa Gregório, ele foi reformulado e ele foi feito com base nas calendas, que eram livros de impostos, onde o povo, a plebe, pagava impostos para a igreja e para os reis, né? E é até bacana quem quiser se aprofundar tem muita informação, é um assunto muito complexo e muito profundo. Então quem quiser se aprofundar, por exemplo, dá para procurar lá o nome dos meses que se referia aos poderosos da época, né? Tipo Júlio César, Júlio, né? E Augustus, enfim, todos eles. E só que quando ele foi criado para esse objetivo de arrecadar impostos, ele tirou a nossa mente do foco da natureza, né? Ele nos desfocou. Então a gente parou de viver o tempo natural. E então o Sincronário da Paz surgiu com muito estudo, né? Após anos de investigação e trabalho, os Arguelles, principalmente o cabeça que foi o senhor José Arguelles, ele trabalhou investigando e fazendo pesquisas de campo por todo o planeta. E aí ele acabou por decifrar os códigos maias. Não é aqueles maias que nós estudamos, maias, incas, astecas, são os maias galácticos. Quem se interessar vai anotando e depois pesquisa, porque é um material riquíssimo, muito interessante. E aí ele descobriu um grave erro nesse calendário gregoriano usado em todo o mundo. E ele, como ele descobriu que tirava o ser humano do foco do que é natural, né? Ele desenvolveu um plano de paz com a finalidade de substituir o sincronário da paz, que é um ciclo de 13 luas e 28 dias, pelo calendário gregoriano. O sincronário, ele é... Sincronário é uma palavra que vem do grego, né? O sin, que quer dizer junto, e o cronário, que é de cronos, que significa tempo. E ele juntou, né? Fez essa... deu esse título para esse material, sincronário da paz, né? A paz, que é um estado natural da realidade. E aí criou esse sincronário. O objetivo principal é nos colocar no tempo natural da realidade, né? Porque a gente não vive o tempo natural. E isso tem muitas consequências. Fica todo mundo ansioso, correndo atrás nadando e morrendo na praia, né? Morrendo lá na areia. Explorando, querendo ser feliz o tempo todo, explorando o planeta, o meio ambiente. Tem uma série de consequências você não viver o tempo natural. Então, esse é o objetivo, né? O autoconhecimento e a mudança de calendário, que eu acho que é muito interessante, acho bem, assim, quando você começa a ler a respeito, você fala, puxa, mas que bacana. Mas também você fica pensando assim, como se desvencilhar desse calendário gregoriano artificial criado só com esse intuito de arrecadação de impostos, tirando a gente do foco, né, do que é natural. É um desafio, mas pelo menos a gente tem essa informação que antes a gente não tinha, né? Então a gente tem essa informação. Então quem achar por bem, dá uma pesquisada e aí tem muita coisa, tem muita gente boa. Eu acho que em algum dos vídeos eu já coloquei, né? Quem fala sobre o Sincronário da Paz. Eu sigo algumas pessoas no YouTube, também no Instagram, né? Que criam conteúdo a respeito. São pessoas assim que já estão aprofundadas no assunto há muito tempo, né? E então é isso. O que mais que eu posso falar sobre?
O sincronário, ele é uma ferramenta de orientação pessoal de autoconhecimento e acompanha o ciclo natural do tempo. Ele é diferente do calendário gregoriano, que é linear, passado, presente e futuro, transcorre de forma artificial. O sincronário, ele corresponde a uma junção de ferramentas, então ele utiliza o calendário das 13 luas, de 28 dias, mais um dia fora do tempo. O Tzolk'in, que significa contagem sagrada, e traz um pouco da cultura maia. Então, o calendário, esse sincronário, na verdade, da paz, ele tem exatamente 13 luas. 13 luas é igual a um ano. E não é assim que nem os nossos meses no gregoriano, que é 30 dias, 31, 28, 29. Todos os meses tem 28 dias certinho. E aí você fazendo a soma total, fica faltando um dia, que é o dia fora do tempo, que é o intervalo. É como se fosse a passagem do ano, sabe? Você termina o ano no dia 24/7, no dia 25 é o dia para comemorar tudo que você fez, para você refletir sobre o que falta você fazer, o que você quer fazer, ou planejar. E aí no dia 26 dia 26/7 começa um novo. Então, assim, não é como o nosso, né? Que o nosso dia 31 de janeiro pro dia 1º tem a virada de ano. Não, esse é em julho. E tem o dia fora do tempo. Também tem o Tzolk'in, que é essa contagem. E é interessantíssimo o Tzolk'in. Você pode ir na internet, digitar Tzolk'in, que é Tzolkin. Tzolk'in. E aí você descobre o seu Tzolk'in, porque ele faz a conversão do gregoriano para o sincronário da paz, e você descobre qual é o seu Kin, que é K-I-N, Kin. O Kin é como se fosse um guia para você. E então cada pessoa tem o seu guia. E aí você vai descobrir quem é. Você tem o análogo, você tem o seu. Agora me fugiu o nome. Você tem o seu guia. Por exemplo, eu vou falar do meu. O meu é 223, que é noite lunar. Noite lunar. E aí, quem me guia? A águia. Quem é o meu... eu esqueci o nome agora, mas assim, tem um livro aqui, ele mostra todos os... Você tem o seu Kin, você tem o seu guia, o seu análogo, sua antípoda e seu oculto, né? Então, por exemplo, aqui tem até um esqueminha que forma uma cruz, né? Então, do meio é o seu selo do destino, né? A sua assinatura galáctica, é assim que é chamada. E tem o selo guia, que é aquele que te guia. Tem o seu oculto, que é o seu poder secreto. Tem o seu análogo, que é aquele que te apoia. E tem a sua antípoda, que seria aquele que te desafia, né? Desafia suas sombras, te desafia a melhorar, a crescer. Então, assim, como é muito extenso, eu não vou me alongar mais, mas assim, é muito interessante quem tiver interesse de conhecer o sincronário da paz, saber o que significa o sincronário, se aprofundar nele, ver como que funciona. Quem quiser saber sobre o Tzolk'in, todas as contagens, todos os arquétipos, então tem um material riquíssimo. Se você digita Sincronário da Paz, tem o Pan Portugal também, que tem todo o material para você ler, é muito legal. E aí você fica sabendo mais informações, né? E ele tem relação com o corpo, é muito bacana, mas é extenso e você tem que estudar. Então, e aí ele tem lá o ciclo lunar, que é das 13 luas, ele tem o ciclo solar, ele tem outros ciclos. Então, gente, é material pra caramba. Vou até ler um pedacinho aqui pra vocês, que eu achei muito interessante. O ciclo lunar, a sagrada contagem dos 13. O sincronário de 13 luas reflete o ritmo biológico humano anual do ciclo de fertilidade de 28 dias da mulher. Os povos indígenas também identificavam o conhecimento das 13 luas no casco da tartaruga, que
Quem quiser tirar a prova, é só, na hora que estiver perto de uma tartaruga, tendo contato, faça isso. Quando criança, algumas são ensinadas a examinar as divisões nas partes de cada tartaruga. Existem 13 grandes pedaços que representam as 13 luas que compõem o ano lunar. Porque tem o ano lunar e o ano solar, né? Tem toda essa contagem. Ao contar as partes menores ao redor da borda do casco, você descobrirá que são 28, representando os 28 dias de cada lua. Então, assim, é um material fantástico. Então, para quem se interessar, estudar essa ferramenta como autoconhecimento e como opção, né? Como uma opção, não sei se agora ou no futuro, da gente melhorar a nossa relação entre todos, entre a natureza, com o nosso planeta, eu acho que é uma excelente saída a gente fazer isso. A gente sair da frequência 12-60, que são 12 meses, e o 60, que é os 60 segundos, 60 minutos, sair dessa frequência artificial e ir para a frequência que a gente chama de 13-20, que são 13 luas, e o 20, que são 20 selos solares, tá bom? É muito legal mesmo. Eu acho que em algum dos vídeos anteriores eu postei já algumas coisas, algumas pessoas que vocês podem pesquisar para acrescentar, que vai explicar muito detalhado, que é a Vânia Temporini, a Thalita, Tá na Prática, a Gabi Lamate, que é do Rota Lunar. Eu tenho medo de esquecer alguma pessoa, mas que assim, tem muita gente que fala, e muita gente boa que fala a respeito disso, né? Então, quem tiver interesse vai dar uma pesquisadinha lá, tá bom? Espero que vocês gostem dessa ferramenta, quem já conhece e quiser até falar um pouco mais a respeito, porque eu fui bem superficial, que é só para trazer mesmo, e aí quem interessar pode se aprofundar, tá bom? Então tá, tchau, tchau.